A história de Portugal é uma narrativa rica e complexa que abrange milênios, começando na pré-história, passando pela formação da nação, sua era de exploração e expansão e chegando aos tempos modernos. Os primeiros vestígios de presença humana no território que hoje é Portugal datam de cerca de 500 mil anos atrás, com a presença dos neandertais e, posteriormente, dos Homo sapiens. Durante o período neolítico, surgiram as primeiras comunidades agrícolas. Com o advento da Idade do Bronze e a Idade do Ferro, o território começou a se estruturar em pequenas comunidades organizadas. A história escrita de Portugal começa com a chegada dos fenícios e dos gregos, que estabeleceram postos comerciais no litoral. Mais tarde, os cartagineses e, finalmente, os romanos dominaram a região. Durante a ocupação romana, que começou no século III a.C. e durou até o século V, o território foi organizado na província da Lusitânia. Este período foi marcado pelo desenvolvimento de infraestruturas como estradas, aquedutos e cidades, algumas das quais, como Olisipo, ou seja, Lisboa, e Bracara Augusta, ou seja, Braga, que hoje são importantes centros urbanos. Com a queda do Império Romano, a Península Ibérica foi invadida por tribos germânicas, nomeadamente os suevos e os visigodos. No século VIII, os muçulmanos invadiram a península e estabeleceram o Al-Andalus, que incluía grande parte do território português moderno. No entanto, a reconquista cristã começou logo após a invasão muçulmana e, durante os séculos seguintes, vários reinos cristãos foram estabelecidos. A fundação de Portugal como um reino independente começou no século XII, com Afonso Henriques, que se proclamou rei em 1139, após a Batalha de Ourique. Em 1179, o Papa Alexandre III reconheceu Portugal como um reino independente. Sob a dinastia de Borgonha, o território expandiu-se para o sul, reconquistando territórios dos mouros, culminando com a tomada de Faro em 1249, completando a reconquista portuguesa. Os séculos XIV e XV foram marcados pelo desenvolvimento econômico e pelas grandes explorações marítimas. Com o patrocínio do infante Dom Henrique, o Navegador, Portugal iniciou a era dos descobrimentos, explorando a costa da África, chegando à Índia e Brasil, estabelecendo uma vasta rede de comércio global. Vasco da Gama foi o primeiro europeu a chegar à Índia por mar em 1498, e Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Este período de expansão trouxe imensas riquezas para Portugal, tornando-o um dos mais poderosos e influentes países da Europa. No entanto, o século XVI também trouxe desafios. Em 1580, a crise de sucessão levou à União Ibérica, colocando Portugal sob domínio espanhol até 1640, quando a restauração da independência foi liderada por João IV da dinastia de Bragança. Os séculos seguintes foram de recuperação e reestruturação, com importantes reformas administrativas e econômicas. O século XIX foi marcado por turbulências políticas, incluindo a invasão napoleônica e a subsequente Guerra Peninsular, seguida de um período de instabilidade interna com lutas entre liberais
e absolutistas. Em 1910, a monarquia foi abolida e a Primeira República Portuguesa foi estabelecida, mas foi um período de instabilidade que culminou com o golpe militar de 1926 e a ascensão da ditadura do Estado Novo sob Antônio de Oliveira Salazar. A Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, foi um marco na história moderna de Portugal, pondo fim à ditadura e iniciando o processo de democratização e descolonização. As colônias portuguesas na África, como Angola e Moçambique, tornaram-se independentes. Portugal aderiu à Comunidade Econômica Europeia, atual União Europeia, em 1986, o que trouxe benefícios econômicos e sociais significativos. Hoje, Portugal é uma república democrática com uma economia diversificada, sendo conhecido por sua rica cultura, história, paisagens deslumbrantes e um papel significativo na história global através dos descobrimentos marítimos. Agora falaremos um pouco sobre a situação atual de Portugal no contexto europeu e mundial. Portugal é uma república democrática, com um sistema semipresidencialista. O presidente é eleito por voto direto e possui um papel essencialmente representativo, mas com poderes de intervenção em crises políticas. O primeiro-ministro, que é o chefe do governo, é geralmente o líder do partido mais votado nas eleições legislativas e é nomeado pelo presidente. A Assembleia da República é o parlamento unicameral, composto por 230 deputados eleitos por voto direto. Atualmente, o cenário político é dominado por partidos como o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Portugal tem uma economia diversificada e de mercado. Após enfrentar uma grave crise econômica entre 2010 e 2014, o país implementou reformas estruturais e medidas de austeridade para estabilizar sua economia. Hoje, setores como o turismo, exportações de manufaturados, tecnologia, agricultura e vinicultura são importantes motores econômicos. Portugal também é conhecido por sua produção de azeite, cortiça e vinhos, especialmente o vinho do Porto. O crescimento do setor tecnológico em cidades como Lisboa e Porto tem atraído startups e investidores internacionais. O sistema educacional português é composto por ensino básico, secundário e superior. A educação é obrigatória até os 18 anos e gratuita nas escolas públicas. O ensino superior é oferecido por universidades públicas e privadas. A Universidade de Coimbra, fundada em 1290, é uma das mais antigas do mundo e um importante centro de ensino e pesquisa. Nos últimos anos, Portugal tem feito avanços significativos na melhoria da qualidade do ensino e na internacionalização das suas universidades. Portugal possui uma rica herança cultural, influenciada por diversas civilizações ao longo dos séculos, incluindo os romanos, mouros e cristãos. A literatura portuguesa é famosa por figuras como Luís de Camões, Fernando Pessoa e José Saramago, este último vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. O fado, um estilo de música tradicional, é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. A arquitetura também é um destaque, com monumentos como o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém, ambos em Lisboa que são patrimônios mundiais da Unesco. Portugal é um membro ativo da União Europeia, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
A sua localização estratégica na costa atlântica da Europa tem sido crucial para as suas relações comerciais e diplomáticas. Portugal também tem desempenhado um papel importante em questões de direitos humanos e na promoção da paz e segurança internacional. O turismo é um dos setores mais dinâmicos da economia portuguesa. O país é conhecido por suas praias deslumbrantes no Algarve, o rico patrimônio histórico de cidades como Lisboa e Porto, a beleza natural das ilhas dos Açores e Madeira e os vinhedos do Vale Douro. O turismo de gastronomia e vinhos tem crescido significativamente, atraindo visitantes interessados em experimentar a culinária local e os vinhos portugueses. O clima ameno, a hospitalidade dos portugueses e a segurança do país são fatores que contribuem para o crescente número de turistas. Portugal, com sua combinação de história rica, cultura vibrante, economia diversificada e paisagens deslumbrantes, continua a ser um destino atraente e uma nação com um papel significativo no cenário global. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, então, por favor, considere se inscrever, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e nos siga em nossas redes sociais. Até o próximo vídeo.